em Angra, na nossa cidade, nós temos conseguido pelo menos reunir os cultos conforme temos feito. Vamos ler a palavra de Deus? Capítulo 3, 1 Timóteo, versículo 14 ao 16, que diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Repita comigo, versículo 15: para que, se eu tardar, saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração. Ministra, Senhor, a tua vontade, que seja a nossa vida edificada mais uma vez nessa noite. No nome de Jesus, amém. Paulo, irmãos, estava ensinando Timóteo a respeito da organização da igreja. Paulo era o discipulador de Timóteo. Paulo pegou Timóteo para ser auxiliar dele. Você vai encontrar em Atos dos Apóstolos. Paulo, ele toma Timóteo para ser o seu companheiro de viagem missionária, porque Timóteo tinha bom testemunho da parte daqueles irmãos ali na cidade que eles se encontravam. Ele tinha bom testemunho, havia se convertido fruto do evangelho na vida de sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. E esse testemunho impactou os irmãos daquela igreja e abençoou Paulo, porque para andar com o apóstolo Paulo teria que ter uma conduta aprovada pela igreja de Deus, assim como devem ser os líderes, os pastores. Eles devem ter uma conduta aprovada. E Paulo, distante de Timóteo, envia a primeira carta a Timóteo. Ele estava pastoreando uma igreja, não se sabe ao certo se Éfeso ou Corinto nesse momento, mas ele estava pastoreando um rebanho. E ele, por ser muito jovem, Timóteo tinha pelo menos aí seus 20 e poucos anos quando começou a andar com Paulo, muito jovem. Ele então, não se sabe ao certo quantos anos ele tinha aqui, mas ele era novo no ministério. E o texto da palavra traz uma orientação. Paulo, no verso 14, ele diz: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Veja bem, eu escrevo tudo isso, esperando ir ver-te em breve, mas para que, se eu tardar, saiba como convém andar na casa de Deus. Paulo estava falando sobre a igreja que ele estava pastoreando. O que eu estou mandando é, porque se eu demorar, e até mesmo por algum motivo Paulo não estivesse com ele, ele já estava sendo abençoado, direcionado pela Escritura, o ensino que Paulo estava mandando para ele. E é importante aqui notar do que é que se tratava. Nós acabamos de ler o final do que Paulo estava dizendo. Antes de ler o final, é claro, entender ainda mais o verso 15, né? Saiba como convém andar na casa de Deus, e aí ele explica o que é a casa de Deus. A casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. O que é a igreja? O que é a casa de Deus?
é a igreja do Deus vivo. Repita comigo: a igreja do Deus vivo. E a igreja do Deus vivo é o quê? A coluna e o esteio da verdade. O que é a coluna? É a parte da construção que nós podemos ver. Está aqui uma coluna. Essa coluna é que sustenta esse prédio. São 4 colunas principais, né? 4 principais colunas. Para os irmãos que não sabem ainda, aqui em cima nós temos, é claro, você já deve ter visto, aqui em cima tem uma cobertura de metal e uma pequena construção definitiva onde fica a caixa, uma caixa de água que suporta 5.000 litros. Isso foi construído já recentemente, alguns anos atrás. Mas há ainda espaço para mais uma construção, uma laje completa, que vai até as 2 próximas colunas que estão aí ao fundo em relação ao púlpito, no formato da entrada, né? Essas 2 colunas. E aqui em cima nós teremos pelo menos cerca de 12 salas com tamanho de 4 por 5 metros, mais ou menos isso aí. Haverá um corredor, haverá um banheiro amplo, semelhante ao banheiro das mulheres, a parte das mulheres, e semelhante ao banheiro que será construído para os homens, aqui no fundo. Então, é bastante estrutura, e em cima, no projeto, é que haja um salão para que as pessoas possam fazer confraternizações, aniversários e assim vai. Mas eu estou citando isso para dizer que para suportar tudo isso tem que ter coluna. E essa coluna não pode ser qualquer coluna. Na verdade, o que eu já ouvi é que suporta muito mais do que isso, né? Lá para cima. Porém, o alvo do que eu estou falando não é questionar se o que poderia ser construído ainda, mas sim dizer que foram colunas com ferro, que não é comum usar em construção por aqui, né, Adilson? O ferro que foi usado aqui, toda a estrutura, eu não vi, eu só vejo as pontas lá em cima, mas tem muito ferro grosso, uma bitola diferente do que é comum utilizar, está aqui dentro dessas colunas. Você vê pela estrutura da laje, das vigas, são vigas que têm, acho que quase 1 metro, né? Ou é 1 metro, não me recordo de ter medido, mas tem 1 metro por toda a extensão da construção. Pode acreditar, meu irmão, que quando você estiver lá em cima, diga aí, eu recebo. Quando você estiver lá em cima, aniversariando, festejando o aniversário com a sua família, com as famílias da igreja que você convidar, os seus amigos, você pode ficar tranquilo que não vai cair, tá? Diga amém, eu recebo aí essa palavra. Aí me perguntaram uma vez, pastor, tem que ter elevador então para ser tão alto, né? Porque os idosos, né? Os idosos precisam. Daqui para lá a gente tem muito que conversar e Deus nos abençoe, amém, irmãos? Mas eu estou dizendo isso porque vai que eu diga agora que pastor, a igreja tem elevador, é demais. Meu irmão, creia no Senhor que Deus nos dará tudo que for preciso. Nós estamos caminhando e quando chegar o tempo, assim será. Mas o alvo do que eu estou falando é, para tudo isso ser construído, tem que ter estrutura, tem que ter coluna. E a coluna não pode ser feita se não tiver estrutura lá embaixo, que aqui o texto está chamando de esteio. Tem tradução que você vai ler, aí ao invés de esteio, vai ler base, né? Base. A coluna e a base da verdade. Então tem que ter estrutura lá para baixo. Para você ter uma ideia, quantos metros tem aí para baixo, Adilson? Lembra aí, Adilson? Quantos metros tem aqui para baixo? Do chão até o início lá. 3,50 metros abaixo da onde seu pé está aí. Ou seja, é quase 2 pessoas, uma em cima da outra, né? Praticamente isso, né? Praticamente isso, dependendo da altura da pessoa, dá 2 pessoas tranquilamente. Mas olha só, por que isso? Porque nós precisamos estar aqui em segurança,
Ninguém pode ficar aqui olhando para a estrutura e ficar achando, ih, rapaz, esse negócio aí, né? Aliás, irmãos, a estrutura é tão forte aqui, porque as paredes são de tijolo deitado, né? A estrutura ficou como a estrutura de tijolo deitado, pela espessura do embolso, que muitas vezes está caindo um pé d'água poderoso e nós estamos ouvindo de longe. É ou não é verdade? Aí você sai lá fora, você percebe que o negócio foi sério. Mas por quê? Por causa da estrutura que isso aqui tem. Então veja, se não tivesse estrutura embaixo, estrutura visível, você não ficaria aqui. Aliás, não teria esse espaço aqui. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que é necessário se preocupar em como andar na igreja. E por quê? Porque a igreja de Deus é a coluna, é o esteio da verdade. E aí, é claro, quem é a verdade, Paulo vai deixar claro quando ele declara, versículo 16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, está falando de Jesus, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Para entender melhor, Paulo está dizendo que, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. O que é a piedade? Piedade é todo comportamento ético, moral, correto perante as pessoas, perante os familiares. Quando você traduz o texto e encontra a palavra piedade no grego, você vai encontrar essa palavra ligada à obediência aos pais. Vai encontrar essa palavra ligada a uma conduta de respeito para com os outros. E uma conduta, em outras palavras, que as pessoas vão admirar. E vão, em outras palavras, querer para si. Poxa, que coisa boa, é isso mesmo. E tudo que a gente acha interessante e admira, nós queremos para nós, e isso deve ser levado de forma abençoadora. A piedade está ligada a uma conduta, em se tratando de vida espiritual, está ligada a uma conduta aonde a pessoa se entrega, aonde a pessoa tem um respeito pelas coisas do Senhor, aonde ele cuida bem das pessoas e ele também está lidando corretamente com o Senhor, mas principalmente obedecendo a Deus, ele lida muito bem com as pessoas. Tudo que sai dele gera alegria, gera coisa boa, boa notícia. E Paulo estava dizendo, em outras palavras, que o grande modelo de piedade é Jesus. Por quê? Aquele que se manifestou na carne, primeira palavra de Paulo, se manifestou na carne. O que ele estava falando? Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele assumiu a forma de homem. E esse que assumiu a forma humana, ele foi justificado em espírito. Por que ele foi justificado em espírito? Todos nós sabemos. Ele nasceu no meio dos homens pecadores, mas não cometeu pecado. E ele então, quando o texto diz, foi justificado em espírito, nós podemos lembrar da fala de Jesus na cruz do Calvário. Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele foi justificado em espírito, por quê? Porque ele permaneceu fiel até o fim, e o fim foi de morte, morte de cruz. A morte de cruz era a pior morte da época, a morte mais horrenda, mais
vergonhosa, a pessoa era levada crucificada sem vestimentas. E então ele foi justificado em espírito, foi visto dos anjos. Aí nós temos todos os episódios envolvendo os anjos. Aliás, Jesus foi assunto ao céu, 2 anjos se puseram, na sua ressurreição também 2 anjos se puseram. Ele foi levado aos céus, ladeado ali pelos anjos, que é claro, primeiro ele sobe e os anjos ficam olhando para os discípulos e perguntam: por que estáis olhando assim? Esse Jesus que vocês viram e que foi recebido aí na terra, em outras palavras, ele voltará. Ele voltará. Atos capítulo 1. Então ele foi visto dos anjos. Nós podemos recordar dos anjos, o exército de anjos que apareceu quando no nascimento de Jesus e foram vistos por aqueles pastores no campo. Os pastores largaram tudo e foram ver as palavras que fora dito a eles, que em Belém nasceu o Salvador. E eles então foram até lá e contemplaram. Ele foi visto dos anjos, foi pregado aos gentios. O que é os gentios? Todo nascido fora de Israel. Toda pessoa que fazia parte de outros povos é chamado gentio. Ele foi pregado a todas as pessoas além de Israel, em outras palavras. Ele foi crido no mundo e recebido acima na glória. O que Paulo está dizendo é que Jesus foi aprovado por todos os lugares que ele passou. E esse aprovado aqui é aprovado diante de Deus, que aprova ou reprova. Quando no trato com os homens, foi aprovado por Deus. Quando na presença de Deus, perante os homens, foi fiel, justificado em espírito. Visto pelos anjos, houve um espetáculo que foi a manifestação do Salvador prometido por centenas de anos. Ele foi pregado aos gentios, que a palavra de Deus tanto declarava que isso aconteceria, e crido pelos pecadores. As pessoas largaram seus pecados baseado no que viram e ouviram de Jesus, e foi recebido em cima na glória. Ele está assentado à destra de Deus. O que Paulo estava dizendo para Timóteo? Ele estava dizendo, veja bem, capítulo 3, verso 14, ele diz: escrevo-te estas coisas. Não é as coisas que ele ainda iria escrever, o qual lemos aqui, mas é o que ele tinha acabado de escrever. Essa fala de Paulo, ela começa no capítulo 3. No capítulo 3, no verso 1, que diz assim, olha só, acompanha aí com seus olhos. Fiel é esta palavra: se alguém aspira, se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Veja as palavras de Paulo, só palavra dizendo como é que tem que tratar as pessoas. E como que tratando as pessoas ele tem que ser. Bispo aí, a mesma tradução para pastor, presbítero. Verso 3. Não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso. Verso 4, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Veja as palavras de Paulo. Quando no verso 14 nós lemos, volte aí para o verso 14, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Paulo, já estou te adiantando aí como tem que ser a conduta dos líderes da igreja, dos outros pastores e a sua conduta também. Continuando, versículo 6. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo.
Também é necessário que tenha boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito. Veja como Paulo está falando da piedade. Mais uma vez, também é necessário que tenha boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e na armadilha do diabo. Da mesma forma, o diácono seja respeitável, sincero, não dado a muito vinho, não cobiçoso de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência pura. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma forma, as mulheres sejam respeitáveis, não caluniadoras, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e que governem bem seus filhos e sua própria casa. Veja bem, irmãos, os diáconos sejam maridos de uma só mulher. Naquele tempo, você tinha o caso de pessoas que tinham mais de uma esposa, claro, devidamente tomada como esposa e devidamente sustentada e adequadamente respeitada. Porém, ao que Paulo está dizendo, isso é um ambiente que traz muita dificuldade. E ele dá a recomendação, olha, que os diáconos não sejam homens que têm mais de uma esposa. Todo mundo sabe que no Antigo Testamento isso é uma questão muito comum, apesar de que só podia fazer isso quem tinha recurso, porque ninguém poderia fazer isso se não o tivesse. Paulo está dizendo, em outras palavras, ele está falando de conduta. Ele está falando sobre a vida dos que presidem a igreja, que lideram a igreja. E preste bem atenção, porque é muito importante isso. O versículo 13. Porque os que servem bem como diáconos, olha só, os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. O que é que Paulo está dizendo do verso 1 ao verso 13? Ele está dizendo que a igreja de Deus, e aí sim, agora sobre essa leitura, vamos ler de novo, verso 14. Escrevo-te estas coisas, que acabamos de ler, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Qual o objetivo? Paulo deveria saber andar na igreja, se portar com as pessoas. Agora, preste bem atenção, porque eu quero citar aqui agora a forma mais errada que alguém pode ver, que é a que muitas vezes, ao ler esse texto, infelizmente, acabam cometendo erro. É quando eu olho para esse texto e a pessoa olha para o diácono da igreja dele, e a pessoa olha para o pastor com aquele olhar de cobrança. Vamos analisar se é. Vamos analisar se tem sido dessa forma. E a verdadeira mensagem que está aqui, ela fica perdida quando se observa só assim. Claro, você deve esperar do pastor, pois o próprio Paulo está recomendando, que ele tenha conduta assim, quando diz sobre o bispo. Deve esperar do diácono uma conduta conforme está aqui. Mas a grande mensagem que Paulo está dizendo a Timóteo é que dentro do ambiente chamado Igreja do Deus Vivo, há uma formação em pleno andamento nesse exato momento. E essa formação, ela acontece na vida de toda pessoa que entra pela porta da igreja. Naquele tempo, irmãos, as igrejas não passavam de 70 pessoas por reunião espalhadas pela cidade. Os maiores locais de reunião, a julgar pela própria sinagoga, que não tinha mais de 70 espaços para alguém ficar.
não cabia mais de 70 pessoas. Nesse ambiente de encontro, era necessário de que quem estivesse à frente estivesse dentro do padrão da piedade. Qual é o padrão? Semelhante a Jesus, que foi manifesto em carne, o crente deve andar conforme Jesus andou, em santidade. Ele deve ser uma pessoa que tem a vida justificada por Deus, justificada em espírito. Ele deve ter a convicção de que os céus contemplam sua vida, visto dos anjos. Ele deve ter uma missão em sua vida, ele deve pregar a todas as pessoas, pregado aos gentios. Ele deve ter um compromisso com a pregação ao mundo, porque um dia ele vai ser recebido na glória, na semelhança de Jesus Cristo. Mas isso só é possível se ele tiver desempenhado o papel dele. E ao desempenhar o papel dele, ele será um formador de famílias. Por que meu irmão, que o diácono não poderia ser esposo de ter mais de uma esposa? Se você for estudar sobre esse assunto na própria história bíblica, a família de Jacó era uma família com muitos problemas de relacionamento, muitas brigas entre os irmãos, em especial 2, 3 deles. Tanto é que na história deles você vê o que fizeram com José. Então Paulo aqui está dizendo, nós não podemos ensinar por meio da nossa vida algo que não seja na semelhança de Jesus. Então olhe bem a liderança. E aí eu volto a dizer, você precisa receber a verdadeira mensagem por trás dessa orientação de Paulo. Que o alvo em corrigir Timóteo, o alvo em que Timóteo formasse diáconos, presbíteros, pastores naquela igreja, é que todos deveriam seguir o exemplo de Jesus. Todos deveriam ser aptos a fazer toda boa obra na semelhança de Cristo. Casados, muito bem lidando com a esposa, com os filhos. E aí, é claro, eu não vou listar porque a leitura já explicou bem, senão nós vamos alongar. Com isso eu estou dizendo que Paulo estava interessado em dizer que as famílias que chegassem na igreja deveriam chegar e encontrar famílias bem ajustadas, pessoas bem orientadas na conduta cristã. E isso, meus irmãos, não é feito para ninguém ver, mas ao mesmo tempo deve haver um cuidado com o testemunho. Eu quero com essas palavras dizer que é muito sério fazer parte da igreja. É muito sério. E é por isso que também, é claro, não é o nosso assunto, eu não posso nem tocar no assunto, porque se eu tocar eu quero explicar, né? Mas baseado nessa lista aqui, é claro, a pessoa tem que olhar a igreja que está fazendo parte, quem está na frente, se tem autoridade ou não. Claro que sim. Infelizmente, hoje em dia, muitas igrejas, no meu entendimento, baseado nas informações que a gente sabe que existem sim em onde tiver gente, né? Onde tiver gente tem essas coisas. Igrejas que não eram para existir. Porque muitas vezes não há absolutamente a orientação básica de Paulo aqui sendo observada. Você sabe que pela palavra de Deus, eu já ensinei aqui, que alguém que está no novo casamento não pode, pelo menos é o que eu entendi até agora, pela Escritura, ser um pastor de igreja, por exemplo. A não ser que esse casamento se deu quando ele ainda era do mundo. Mas, claro, cada caso é um caso, mas biblicamente,
se ele, sendo crente, largou a sua família, ele perdeu o direito diante do Senhor de ser modelo para a igreja cristã. Qual é o modelo? Que aquilo que eu vou ensinar, você imagina, né? Esse pastor, vamos supor, um pastor que largou a família, um amigo meu lá no Acre, ele falando para mim, rapaz, tem uma igreja aqui, que o pastor veio do interior, largou os filhos, e uma quantidade de filhos lá, a esposa abriu a igreja aqui e casou com outra pessoa. Aí um belo dia no gabinete ele recebe um casal que está pensando em se separar. O que é que ele vai dizer? Olha, lute pelo seu casamento. Não tem como, né, irmãos? Não há como. Numa hora dessa, dado ao tempo que nós estamos, muita gente no coração fica, mas como? Não pode, ele tem direito também, é tão legal, é tão legal. Não, irmãos, não é uma questão de ser legal. É uma questão de que a Escritura Sagrada ensina que a Igreja de Deus é um local de formação, de ensino, aonde o líder e os líderes devem buscar ser semelhantes a Cristo. E eu ministrei sobre esse assunto domingo passado aqui, acredito que dentro da satisfação necessária para o momento. Meus irmãos, é muito sério ser igreja. Nesses 34 anos, que o Senhor Deus nos abençoe e que venham mais 34, 50, se Jesus não tiver voltado. Porque eu creio que Jesus está às portas, meus queridos. Eu particularmente creio que essa geração não passa sem a vinda do Senhor acontecer. Ela não se acabará sem a vinda do Senhor. Eu pessoalmente, estou dizendo baseado em nada de um texto que eu encontrei na Bíblia. Eu estou falando que os sinais declaram isso, que Jesus está às portas. E eu creio que isso é uma fé de grande maioria. É ou não é, irmãos? É ou não é? Então, o que é que nós vamos fazer? E aí eu encerro. Nós vamos olhar para Jesus e vamos seguir esse exemplo aqui de Jesus. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, ou seja, da conduta. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse é o modelo que Deus instituiu para mim e para você como igreja. Pelo amor de Deus, meu irmão, eu estou falando até como Paulo disse em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, numa linguagem atual, pelo amor de Deus. Observe que o que Paulo está ensinando a Timóteo é para que todo membro da igreja olhe e diga: nós temos que ser como o pastor, porque o pastor tem buscado ser como Cristo. Em outras palavras, eu estou repetindo as palavras de Paulo, né? Paulo disse: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Eu estou falando que as pessoas olhem para nós e digam: eu quero ser um crente como fulano é. Ele é uma bênção. Eu conheço. E eu sou testemunha do milagre na vida dessa pessoa. Meus irmãos, a obra de Deus é tão maravilhosa. Eu me lembro de uma experiência rapidinho. Uma pessoa que se converteu, eu era seminarista, a pessoa se converteu, casamento destruído, e eu tomei conhecimento, porque eu também acompanhava junto com o pastor, e ela perguntou: pastor, meu marido volta quando para casa? Aí o pastor orou, nós estávamos orando, na igreja, nós conhecíamos o caso, a conversão foi pública de uma forma extraordinária. Irmãos, poucos cultos depois, tinha um homem dentro da igreja com um buquê de flores enorme, e era o marido daquela mulher, pediu perdão publicamente, entregou a ela um buquê de flores, se ajoelhou e pediu perdão a ela. Você tem uma ideia do impacto disso? Ou seja, Deus faz essas coisas
restaura a família. Agora, para isso acontecer, era preciso ter um pastor que abençoasse sua ovelha, que declarasse as coisas do Senhor, que acreditasse na restauração familiar. Era necessário haver alguém que acreditasse na família. Está quebrada? Deus vai consertar. Então, como que nós vamos andar aqui entre nós, no nosso meio? Como é que nós vamos nos portar? Nós vamos olhar para Jesus e vamos nos portar como Jesus. Portanto, meu irmão, e é o que você tem ouvido todos os cultos, eu acredito plenamente, pois essa convicção eu tenho em Deus. Deus está edificando a sua vida para você ser instrumento de Deus na vida do seu irmão. Você está sentindo a falta do seu irmão? Você já ligou para ele essa semana? Você já se preocupou com ele, procurou saber como é que ele está, se ele está trabalhando, se ele tem sustento, como é que está a vida dele, como é que está o casamento, como é que estão os filhos. Você já procurou essa pessoa? Porque Cristo se preocupava com os discípulos e com os que ouviam sua palavra. E se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos nos envolver de cuidar uns dos outros. Nós estamos às terças-feiras fazendo visita, os homens, e agora recentemente as mulheres também. Nós não temos divulgado, irmãos, porque nós não queremos que fique entendido que é uma aglomeração. Junta aqui 3, 4, 5 homens e nós vamos visitar homens que precisam ser visitados com suas famílias. E temos ido por pelo menos uma pessoa por terça-feira. E agora, como eu disse, as mulheres, terça-feira a pastora está aqui reunida com o Ministério de Mulheres, ministrando o curso Mulher Única, mas não é necessário a pastora estar, não é, a obra acontece por meio do seu povo. E as mulheres, muito bem lideradas por um grupo de irmãs, está visitando mulheres. Mas isso com muito cuidado, cumprindo as orientações. Mas por quê, irmãos? Porque nós precisamos cuidar das pessoas. E cuidar significa que tem que ter algum contato, ainda que seja um telefonema. E eu quero perguntar a você, quantas pessoas você deveria ter ligado essa semana? E você não ligou. Jesus faria o que no seu lugar, no contexto que você está? Qual seria a atitude dele no seu lugar? E a resposta vai gerar muito trabalho para essa semana. Diga amém, eu recebo. Você vai usar esse telefone e você vai até a casa da pessoa. Se não pode chegar perto, não pode nem tocar a mão, não importa, mas você vai ter algum contato com ela. Porque, meu irmão, em nome de Jesus, você não vai ouvir essa mensagem e vai dizer no final, muito legal, muito bom, e depois vai esquecer. Você vai transformar isso aí em atitude, diga amém. Porque você é discípulo de Jesus. O alvo de Paulo com essa palavra era alcançar as famílias. E o alvo desta igreja é alcançar as famílias dessa cidade. E de toda a cidade de Angra dos Reis, Deus entregou esse bairro aqui. E aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, você tem contato com muita gente. Você que está indo e vindo, trabalhando, está ralando aí o dia todo, você conhece muita gente, meu querido, minha querida irmã. E eu quero convidar você à oração agora. Fique de pé, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração e declare agora a vontade de Deus sobre a sua vida. Comece a dizer para Deus o que você vai fazer essa semana. Você é o instrumento de Deus para mudar essa geração. Comece a dizer o que você vai fazer. Talvez você vai se consertar com a sua família. Talvez você vai tirar um momento de oração na sua casa, com sua família. Se você não tem feito isso, meu irmão, observe a orientação de Paulo. Você tem que ter bom relacionamento na sua casa. Porque as pessoas estão olhando. As pessoas estão vendo se você é realmente um discípulo.
E quando elas olharem e verem que você é realmente um discípulo, Deus vai tocar o coração delas com a palavra. A palavra de Paulo era para gerar uma igreja viva em Jesus Cristo. Meu Pai, nós queremos nessa hora te pedir misericórdia. Nós queremos te pedir que o Senhor nos dê a graça de alcançar, de servir mais nesse lugar. De forma que as pessoas que estão de quarentena, porque fazem parte de grupo de risco, elas sejam, Senhor, amadas, cuidadas. Elas sintam o amor de Deus nos nossos corações uns pelos outros. Meu Pai, use a tua igreja. Senhor, guarde a minha casa, Senhor. Livra-me de todo mal, com a minha esposa e o meu filho. Toma em tuas mãos a minha casa, bem como a casa de cada um dos teus filhos aqui. Senhor, preserva-nos debaixo da tua potente mão. E usa-nos, Senhor, nesta geração para alcançar pessoas. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nós reconhecemos, precisamos aprender a andar na igreja, na casa de Deus. Precisamos